Olá, alunos e alunas do IMG. Ainda falando sobre ética, vamos fazer alguma diferenciação nessa videoaula. Existe aí a ética secular ou a ética filosófica. Ética secular ou ética filosófica. A ética secular ou filosófica é a ciência dos costumes e hábitos. É uma ética que busca a verdade e o bem pela razão, conforme os conceitos e preceitos que predominam uma época. Dessa forma, ela se refere aos costumes ou hábitos de um povo, de uma nação, né? Costumes e hábitos do meu próprio proceder para o bem-estar também da coletividade. Essa ética secular ou filosófica, pautada na razão, buscando o bem-estar de todos, não somente do indivíduo, mas claro que do indivíduo e do todo que está ao redor desse indivíduo. É a ética que é ensinada nas universidades, nos cursos, né, de filosofia. Agora, a ética cristã, por outro lado, é literalmente uma ética que não está pautada nos usos e costumes e hábitos de uma geração ou de um tempo, ou de uma etnia. Ela também não busca a verdade por si só, como a ética secular, pela razão. A ética cristã também não despreza a razão. É claro que não. O que ela faz com a razão? Ela pega a razão e leva a razão cativa a Cristo. Ela leva a razão cativa a Cristo. Então, o fundamento basilar da ética cristã é Cristo, é a palavra de Deus, é o mandamento de Deus. E subordinado a ela vem a razão. Por isso, devemos entregar o nosso culto racional a Deus. O que é entregar o culto racional? É levar a nossa racionalidade cativa e entregar a Cristo. E entregar a Cristo. A ética cristã, então, não exclui a razão, mas leva a razão cativa à obediência a Cristo Jesus. Em sua essência, a ética cristã é normativa, enquanto a ética secular é descritiva. Vai muito além dos costumes, do comportamento e das atitudes, pois tem a ver com o bem e com o mal revelados nas Sagradas Escrituras. E isso é absoluto. Percebemos então que a ética cristã é o estudo sistemático da moralidade. Quando falamos de ética cristã, estamos falando do estudo sistemático da moralidade, que moralidade vem da palavra em latim, latina, né? Que quer dizer moralitas. Moralidade, do latim moralitas, que significa a qualidade do que é moral, que permeia todo o nosso caráter. Então, ela não é o estudo dos costumes de uma geração, de um povo, de uma etnia, né? Vamos tomar cuidado com isso, que pode ser matéria para a nossa prova. Por isso, a ética cristã, ela procura a verdade e o bem através do supremo bem e da vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. A ética cristã também é ensino. A ética cristã é mandamento. A ética cristã é diretriz. Ela é uma norma, porque ela normatiza a nossa vida. Enquanto os costumes são variáveis, os costumes são flexíveis, né? Os costumes dependem da situação. Então, a ética secular ou filosófica, ela vai depender muito das situações, vai depender muito dos costumes, e os costumes mudam de década em década. Então, ela muda. A ética secular e filosófica muda, mas a ética cristã, ela não muda, porque ela é pautada naquilo que é imutável. Bom, vamos considerar algumas diferenças básicas entre a ética secular e a ética cristã. Primeiro, ética secular, ciência de costumes e hábitos. Quando falamos de ética secular ou filosófica, estamos falando de uma ética pautada nos costumes e nos hábitos. Ela é descritiva, ela é relativa, ela é situacionista, também é subjetiva e mutável, porque ela muda. Agora, a ética cristã, ela
é a revelação da vontade divina. Ela é normativa, porque ela dita uma norma. Ela é absoluta. Ela é transcendente. Ela é direcionalista. Ela é objetiva e imutável. Ela não muda. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não muda. E a ética, ela vem de Deus. De Deus. Uma outra questão é sobre a moral. O termo moral vem do latim moralis. Moralis, relativo aos costumes, sendo a parte da filosofia que trata dos atos humanos, dos bons costumes e dos deveres dos homens. Dessa maneira, temos a moral trabalhista, a moral sexual, temos aí a moral nos negócios, temos aí a moral da política e etc. A moral observa o que o homem faz, enquanto a ética cristã pergunta por que e para que o homem faz. Então, a moral, ela pergunta, para que o homem faz isso? A ética cristã, ela pergunta, por que e para que o homem faz? E se a resposta para a ética cristã do porquê eu responder, eu faço isso porque eu amo a Deus, perfeito, né? Por que o homem faz? Para que o homem faz? Para a glória de Deus, perfeito. Está dentro da ética, está dentro do arcabouço ético deixado por Deus para nós. Percebe uma diferença entre a ética secular ou a ética filosófica e a ética cristã? A ética cristã. Então vamos ver algumas definições mais basilares, fundamentadas também na história, né? Para definir um pouco a ética cristã. O que é a ética cristã definida por alguns dos maiores pensadores, né? A ética cristã é a ciência que trata das origens, princípios e práticas do que é certo e do que é errado à luz das sagradas escrituras, em adição à luz da razão da natureza, disse Kelser. Nós vemos aí uma boa definição para ética. Vemos uma outra definição que diz: estudo sistemático do modo de viver exemplificado e ensinado por Jesus, aplicado aos múltiplos problemas e decisões da existência humana. Quem disse isso? Georgia Hanks, né? Outra definição: a ética cristã é explanação sistemática do exemplo e do ensino moral de Jesus aplicado à vida total do indivíduo na sociedade e realizados com o auxílio do Espírito Santo. H. Barnett. Olha só quantas definições paraéticas que todos a definem a ética cristã como aquele arcabouço aí de uma vida pautada na glorificação do nome de Jesus e do reino de Jesus sobre a nossa vida. Ética cristã fundamental para um cristianismo saudável. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.